Olá, amigos da construção civil, você quer construir, quer saber um pouquinho mais. Hoje nós estamos mais um dia no nosso canteiro de obras. Obra realizada na região de Taguatinga. Finalizamos a parte de esquadria. Aqui no caso são blindex por conta do custo-benefício. A fachada em granito também finalizamos a parte de acabamento. Essa parte aqui nós iremos fazer a complementação de revestimento. E esse espaço ele foi deixado com o intuito das lojas que seguem aqui embaixo de poder colocar as suas devidas placas. Todo o nosso material que nós utilizamos na nossa obra são sempre de primeira linha, nada de segunda linha. Areia toda lavada, de boa qualidade, direto do rio, uma areia excelente, para poder ter uma característica geral da obra de excelência. Estamos utilizando aqui um revestimento retificado, chamado Duragrace, muito bacana. Ele possui essa tonalidade e é uma cerâmica. Apesar de ser cerâmica, é uma cerâmica retificada. E o tamanho dela é 71 por 71. Tamanho de realmente de um porcelanato. Aí tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Uma cerâmica de boa qualidade, você vê aqui também pela questão da queima que foi a cerâmica na parte de trás, então a possibilidade de infiltrar água nela é menor, porque às vezes você compra a cerâmica, coloca em área molhada e aí com o tempo ela começa a fofar ou demonstrar aquelas marcas de umidade. Quanto à desvantagem é que como é uma peça muito grande, torna a mão de obra um pouco mais cara. Ela se torna uma peça mais frágil, porque por ela ser maior, ela acaba tendo uma espessura que não é igual à do porcelanato. Então com isso perde-se muito na questão da resistência. Estamos fazendo aqui, cavando um pouco a parte dos hidrômetros, então, de cada uma das lojas. Em Brasília nós temos uma particularidade em que quando as lojas não estão no formato de galeria, é necessário cada uma delas fazer a caixa d'água na própria loja ou colocar na parte superior uma caixa de água para cada. Só que acontece o seguinte: pela CAESB, a única altura que nós temos para poder avançar máxima são 10 metros. Se você passou desses 10 metros, ela não garante que a água vai chegar na caixa d'água. Então foi uma das soluções que nós utilizamos, porque como há uma exigência, você não pode pegar, fazer uma alimentação direta para um reservatório inferior e alimentar todas elas lá em cima. Então, como são 7 lojas, nós teríamos que ter 7 reservatórios inferiores, 14 bombas, então aí começa a aumentar muito a questão do custo operacional e acaba tornando inviável, questão de cano, bomba, tudo. Então nós colocamos as caixas d'água em cada uma das lojas. Isso é um detalhe muito importante que passa muito. Muitas vezes o pessoal constrói, termina de construir, vai pedir a vistoria da CAESB e chega no momento da CAESB, da vistoria não passa. E para arrumar, aí chora, porque tem que quebrar muito revestimento, piso, parede, fazer novas instalações. É uma canseira sem fim. Então, por isso a importância de contratar um profissional habilitado e também com experiência construtiva em determinados segmentos, para que não ocorra esse tipo de problema ao final da obra. Outro exemplo comum é colocar a caixa de suspensão final, a CI final, do lado de fora da obra. Então aqui é a área pública, nós estamos organizando, trabalhando para poder finalizar as lojas. Aí vai fechar, fazer calçada. E normalmente o pessoal, para não ter a caixa de esgoto dentro da loja, o que faz? A caixa fora do limite do lote. O limite do lote é bem aqui, ó. Você fez isso aqui, você tem problema. Você não vai conseguir a ligação
da CAESB, no caso aqui, que é a concessionária, a empresa pública que realiza esse tipo de operação. Então, pessoal, são os detalhes que fazem toda a diferença. A nossa caixa. Opa! Então, são detalhes que fazem toda a diferença para não ter dor de cabeça na hora do Habits. Ah, Rudinho, mas eu não vou precisar do Habits. Tudo bem, mas para você funcionar a edificação, você precisa da ligação da CAESB e Neoenergia. E há alguns detalhes que realmente fazem a diferença. Aqui é o nosso painel. Esse painel aqui são desmembrados todos os... Tá fechadinho aqui. Cada um desses aqui é um apartamento. Então chega aqui o pessoal da leitura. Que são 8 apartamentos. Aí tem identificação, no caso aqui loja, serviço, a identificação dos apartamentos, vai ser colocado ainda qual que é cada apartamento. E chega o funcionário da empresa pública para fazer a medição, ele faz todo o trabalho aqui, ele não precisa sair dentro do prédio colhendo ou lá do lado de fora. Então tem uma segurança, que a porta principal vai ser aqui, então para ter acesso tem uma segurança. Porque hoje em dia o pessoal com a questão de cobre e de cabo fica doido para estar roubando, né? Depois eu fecho isso. E aqui nós estamos na questão do reservatório inferior. Como eu havia comentado, se nós tivéssemos subido com todas as caixas d'água das lojas, pela questão da normativa, nós precisaríamos de 7 reservatórios inferior e 14 bombas. Porque para cada reservatório a gente precisa de 2 bombas. Uma para trabalho e uma para reserva. Então aqui nós estamos com as nossas 2 bombas. A nossa caixa d'água está lá embaixo. Então aqui nós vamos fazer uma escada de acesso para manutenção. O nosso painel aqui de comando para funcionar direitinho. E o importante é sempre ter a nota fiscal do material, porque uma delas aqui, essa daqui a gente vai ter que desmontar, porque ela não está tendo pressão suficiente para poder subir lá para o 4º andar. Não é, engenheiro Giovanni? Não é, doutor? Justamente, isso mesmo. Foi feito o teste, né, de compressão e ela não está tendo a força suficiente para subir a água, né? Foi feito o teste com o bypass da bomba e foi feito o teste na válvula, né? Mas não chegou na pressão para poder efetuar. Um jogou normalmente, a outra não chegou. Aí tem que tirar, pegar a nota fiscal e fazer a troca. Não é isso? Então, por isso da importância do teste. Imagina fazer isso aqui depois de tudo pronto, revestimento, tudo. Ah, vamos testar a bomba. Aí dá problema, aí é dor de cabeça, né? Gastos que não estavam previstos e normalmente nós vamos fazer todas as obras. A gente faz uma previsão, sempre há mudanças e aumenta esses gastos e chega no final, às vezes a gente está tão apertado que tem que deixar para outros momentos. Temos também outros serviços que estão em andamento na obra. A aplicação do revestimento nos banheiros, nas áreas molhadas, nos apartamentos, pintura, gesso e assim por diante. Precisando de serviço, estamos aqui. Projetos, construções, reformas, teste de carga, perícia. O que precisar da área de engenharia, estamos prontos para te atender. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.